Paz do Senhor Jesus, estou aqui para compartilhar com você sobre essa série de estudos que nós estamos fazendo a respeito do Advento. E hoje eu queria ler com você um texto que está lá no profeta Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Talvez você saiba esse versículo de cor. Vamos lá, vamos ler juntos? Isaías 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O nosso papo hoje é para falarmos sobre a esperança. Esperança é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Todos nós precisamos de esperança. Você pode ficar um tempo sem se alimentar, você pode ficar um tempo sem beber algum líquido, você pode até ficar algum tempo sem o ar, sem respirar, mas nós necessitamos de esperança. E é isso que essa palavra fala para nós, esperança. Nós precisamos dessa esperança. Isaías, eu não sei se você sabe, é um dos profetas do Antigo Testamento que mais fala de esperança. Porque ele é um dos profetas que mais fala sobre o nascimento, a morte e a ressurreição e a glorificação de Cristo Jesus. O profeta Isaías, ele é conhecido como o quinto evangelho, como o evangelista do Antigo Testamento, pela quantidade de vezes que ele vai falar sobre o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, já estava proclamando, já estava falando sobre essa esperança, a esperança que temos no nascimento, na morte, na ressurreição e na exaltação do nosso Cristo Jesus. O Evangelho não começou quando os pastores receberam a notícia dos anjos e seguiram aquela estrela. O Evangelho também não começou quando Maria embalou o bebê e colocou ele naquela manjedoura. Não, o Evangelho não começou quando Maria recebeu a notícia do anjo que ela daria à luz a um filho, e esse filho seria o Filho de Deus, o Messias, aquele enviado. Não, o Evangelho começou lá no Gênesis. A nossa esperança, ela vem já de muito tempo, e por isso o profeta Isaías proclama essa esperança, fala dessa esperança, ele anuncia essa esperança tantas vezes nas suas profecias, e essa aqui é mais uma que nós estamos lendo. A profecia que fala sobre esse menino, sobre essa criança. E existe um fato muito interessante, o profeta Isaías, ele vai descrever aqui as qualidades, ele vai dar aqui, vai falar da natureza, ele vai falar do caráter desse menino, dessa criança que vai nascer. Ele não está aqui dizendo os nomes dessa criança, ele está falando as qualidades que ela tem. E ele vai anunciar isso de uma forma muito poderosa, de uma forma muito completa e às vezes até um pouco complexa. Apesar dele citar poucos adjetivos, não muitos, são adjetivos extremamente importantes, porque são esses adjetivos que vão declarar de fato de que Jesus é a esperança que nós precisamos. São essas características que o profeta Isaías vai anunciar aqui nesse capítulo 9, versículo 6, que vai trazer de fato essa esperança para o nosso coração. Porque esse menino é especial. Essa criança não é uma criança qualquer. Ela tem características exclusivas que só essa criança tem. Nenhum outro tem essa característica. Antes de começar a compartilhar com você esses nomes e essas características que o profeta Isaías vai usar para descrever e discorrer a respeito desse menino que vai nascer, é muito interessante, muito importante nós pensarmos no início do versículo 6. Não sei se você prestou atenção, mas o profeta começa assim: porque um menino nos nasceu. Sim, ele nasceu para nós.
ele nasceu para mim, ele nasceu para você. E é muito interessante pensar que o profeta se inclui nessa lista. A gente, quando pensa num bebê, numa criança que está para chegar, a gente pensa, numa forma que essa criança nasce como uma alegria ou algo, uma satisfação para os seus pais, para sua mãe, ou talvez para sua família. Mas aqui o profeta está dizendo, um menino nos nasceu. Antes da gente lembrar das qualidades e das características desse menino, a gente precisa ter essa certeza, ele nasceu para nós. Ele nasceu para mim, ele nasceu para você. E aí já começa a descrição dessa esperança, porque ela é nossa. Ela não é a esperança do outro, ela não é a esperança de alguns, ela não é a esperança de um país ou de um outro povo, não. Ele é a nossa esperança. Esse menino nos nasceu e ele continua, e um filho nos foi dado. Existe algo muito tremendo que Isaías está revelando aqui, apenas nessas poucas palavras do início do versículo 6. Isaías está declarando de forma muito nítida, de forma muito clara, que esse menino tem dois aspectos extremamente importantes. Ele é divino e ele é humano ao mesmo tempo. Quando ele diz que esse menino nos nasceu, ele é um de nós. Ele se fez igual a mim e a você. Ele se tornou o Emanuel, o Deus conosco. Ele se tornou como a sua criação. Ele se fez um de nós, igual a nós. Ele veio para isso, para se tornar igual a nós, para que ele pudesse pavimentar, construir um caminho, para que nós pudéssemos sair da condição que nós tínhamos e às vezes ainda temos, como pecadores e afastados de Deus. Mas esse menino que nos nasceu, ele também é um filho que nos foi dado. Ele é divino, ele é o Filho de Deus, ele é a expressão maior da revelação divina que nós podemos ter. O próprio Deus se fez um de nós, o próprio Deus enviou o seu próprio Filho para ser um de nós. Ele é humano, mas ele é divino. Esse aí já é o início dessa esperança que começa a nascer nesse menino, dessa esperança que começa a brotar a partir desse que nos foi dado, desse que nasceu para nós, para mim e para você. E aí o profeta vai continuando, ele vai dizendo, o governo está sobre os seus ombros. Ele tem o governo de todas as coisas. Esse menino, apesar de ser uma simples criança, numa simples manjedoura, num lugar humilde, num lugar pobre, ele tem o governo de todas as coisas. Impressionante como Deus usa as coisas pequenas para fazer elas se tornarem as coisas mais importantes. Uma criança, um bebê, que não consegue fazer nada sozinho, que precisa da sua mãe, que precisa do cuidado dos seus pais. Ele tem o governo de tudo nos seus ombros. Ele controla todas as coisas. Talvez aqui seria uma boa oportunidade para te fazer essa pergunta. Será que esse menino tem de fato o controle da sua vida? Ele controla o universo, ele mantém o mundo girando, ele controla o nascer do sol, ele controla as estações, ele é poderoso para fazer tudo isso, mas ele gostaria de controlar e governar a sua vida. Sabe por quê? Eu gostaria de convidar você a olhar para os nomes que ele recebe. Eu gostaria de convidar você a pensar nisso. Você precisa deixar esse menino, de fato, governar a sua vida. Porque o profeta começa então a descrever as características desse menino. E ele inicia dizendo, ele será chamado maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que tem as palavras de vida eterna. Interessante pensar que no mundo que nós vivemos, a gente vive num tempo onde as pessoas vivem sozinhas, exclusivas, independentes,
não gostam de depender de ninguém, né? Não gostam de perguntar. Eu, às vezes, tenho essa dificuldade, quando principalmente estou perdido no trânsito. Tenho uma dificuldade tremenda de perguntar, né? Aonde que eu chego em tal lugar? Como que eu chego em tal rua? Como que eu chego, né, em determinado local que eu preciso chegar? A gente tem essa sensação de querermos ser independentes e que achamos que não precisamos de ninguém, não precisamos do outro, não precisamos do próximo, muito menos da opinião e da sugestão de alguém. Mas esse menino, ele é um maravilhoso conselheiro. E ele tem as respostas para as perguntas mais importantes da vida. Ele tem a resposta da vida. Ele tem a resposta para o propósito que nós temos. Você já parou para se perguntar, qual é o plano de Deus para mim? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui nesse lugar? Vá a esse maravilhoso conselheiro. Ele tem as palavras de vida eterna. Ele nos ensina, ele nos guia. Você pode procurar, dá uma olhadinha, Mateus capítulo 5 a 7, procure lá o Sermão da Montanha. Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é capaz de trazer a você a direção, o propósito. Ele é capaz de te dar o sentido para tudo que você precisa, porque ele tem a palavra da verdade. Ele é a palavra da verdade. Esse menino que é o maravilhoso conselheiro, o profeta também vai chamar ele de Deus poderoso. A gente precisa pensar nisso. Quando a gente ouve o conselho de alguém, geralmente a gente procura alguém mais velho, alguém com mais experiência, alguém que já teve uma caminhada, alguém que já passou por aquela situação. A gente procura alguém para nos ajudar, alguém que a gente imagina que de fato tem a condição de nos ajudar naquela determinada circunstância. Mas você pode pensar, mas eu vou procurar um menino que nasceu, uma criança que está na manjedoura. Sim, ele é o maravilhoso conselheiro, mas não só isso, ele é o Deus poderoso. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Esse maravilhoso conselheiro, ele tem o poder para fazer com que as palavras que ele tem para te oferecer possam, de fato, trazer vida sobre a sua vida. Ele tem poder, ele é poderoso para fazer tudo, para cumprir tudo aquilo que ele nos disse e tudo aquilo que ele nos prometeu. Ele é poderoso e ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus presente, esse menino que nos nasceu para mim e para você. Confie nesse poder, descanse nesse poder, encontre esperança nesse poder, porque é o poder de Deus. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo que diz: eu não me envergonho desse evangelho porque ele é o poder de Deus. Já parou para pensar nisso? O poder que sustenta o universo, o poder que criou todas as coisas, o poder que trouxe esse menino para o nosso meio, o poder que ressuscitou Jesus da morte. Esse poder está disponível para mim e para você. Essa é mais uma parte da nossa esperança. Um menino que será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, mas o profeta também diz que ele é Pai eterno. Não confunda aqui esse Pai eterno com a primeira pessoa da Trindade. Não é isso que o profeta está dizendo. O profeta ele não se confundiu. Não, de fato não. Como eu disse no começo, essa lista de nomes que o profeta usa para descrever esse menino que é a nossa esperança,
elas vão discorrer e vão falar sobre as características que esse menino tem. E ele é esse Pai eterno. Eu não sei como foi a sua relação com o Pai. Talvez a palavra Pai para você tenha um sentido muito negativo. Talvez a palavra Pai para você é uma coisa muito distante, é uma coisa que não te mexe com nenhuma das suas emoções. Mas o Pai que está sendo mostrado aqui é um Pai perfeito, é um Pai que cuida, é um Pai zeloso, é um Pai presente, é um Pai que abraça, é um Pai que traz segurança, conforto. Esse é o Pai que nós vamos encontrar nesse menino. Essa é a característica que esse menino tem para nós. Ele é um Pai eterno. E um Pai eterno quer dizer que esse cuidado que esse menino tem para nos oferecer, que esse conforto, esse consolo que ele traz para nós, é um consolo para toda a eternidade. Não é um Pai só de final de semana. Não é um Pai só de eventos especiais. Esse aqui não é um Pai só de festas de fim de ano. É um Pai para toda hora, para todo tempo, para todo momento. Por isso que o salmista dizia: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E essa é mais uma característica da esperança que nós temos nesse menino chamado Jesus, porque ele é o Pai eterno, aquele que tem um cuidado para nós, para todo sempre, não só para hoje, para agora, mas também para amanhã e para toda a eternidade. Esse menino, ele é chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, e o profeta termina o versículo 6 dizendo que ele é o Príncipe da Paz. Muito importante pensar nesse fechamento desse versículo 6. O profeta aqui está lembrando de um cumprimento de coisas que Deus havia prometido. Esse menino, ele é a linhagem de Davi, ele é o rei, aquele que entraria em Jerusalém, aquele que assumiria o trono. A promessa que Deus fez a Davi, que da linhagem dele iria ter aquele que reinaria para toda a eternidade. E a qualidade que nós encontramos nesse menino é que ele é um príncipe que assume esse trono e ele é o príncipe da paz. Pensar em paz hoje, às vezes, é muito difícil. Vivemos um tempo muito conturbado, um tempo muito sofrido, um tempo de muita luta, um tempo de muita angústia. Como é que nós possamos, então, ter esperança nesse menino que se diz o príncipe da paz? É porque ele nos oferece a paz que excede todo entendimento. Eu não sei se você já teve essa experiência de sentir paz em momentos mais conturbados da sua vida, em sentir paz nos momentos mais difíceis da sua vida, em sentir paz nos momentos onde as coisas pareciam que não iam para frente. Pois é essa paz que ele tem para nós. Ele é o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Não é uma esperança qualquer que nós temos. É uma esperança que tem nomes extremamente poderosos e importantes. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Essa é a esperança que está disponível para nós, porque ele nasceu para nós. Ele é nosso. Esse é o nosso presente. Essa é a dádiva. Esse é o dom que Deus nos deu, a possibilidade de podermos caminhar e vivermos através desse menino que nos foi dado. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno e o príncipe da paz.
que nesse final de ano você possa encontrar essa esperança e que essa esperança possa de fato inundar o teu coração, que você possa confiar e descansar nela, porque ela tem ótimos conselhos para você, ela tem poder para realizar tudo aquilo que precisa ser realizado, ela também tem um cuidado eterno que vai durar para todo sempre, e Ele é o príncipe da paz, que traz o conforto e a tranquilidade para a nossa alma e para o nosso coração. Que Deus te abençoe, que você possa descansar nessa esperança, nesse menino que nos nasceu. Um abraço, fique com Deus, até mais.